Estamos de volta, agora com um assunto muito importante, um assunto que tem preocupado toda a sociedade, a agressão às crianças. Nós estamos acompanhando na mídia casos de professores e pais que têm agredido as crianças. Nesse sentido, nós conversamos com a doutora Karine Ferreira, República Entrevista, e esclarece muita coisa para você. Fala, moçada do programa República Entrevista, hoje recebendo a doutora Karine Braga Ferreira, ela que é advogada, doutora em criminologia pela Alma Mater Studiorium de Bolônia, na Itália. E ela também é diretora da Comissão de Assuntos Penitenciários do AB de Minas Gerais. É Montes Clarence, a doutora Karine Braga Ferreira. Tudo bem, Karine? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Voltando a Montes Claros, revendo a terra, sempre tem que estar voltando para cá, né? Sempre. É condição para reabastecer, voltar em Montes Claros sempre. É isso aí, mas atualmente ela está na Itália, onde ela defendeu aí a tese de doutorado com relação aí à questão das crianças, da violência e da pedofilia com relação às crianças. Então eu queria saber, doutora, quais são as principais diferenças e semelhanças nas leis que cuidam da criança na Itália e aqui no Brasil? Bom, uma das principais diferenças é que a Itália cuida do tema com um decreto, que é o decreto 448 de 88. O Brasil cuida com uma lei, que é a 8.069, né, que a gente chama de Estatuto da Criança e do Adolescente. O Brasil utiliza o termo medida de segurança e diferencia a medida de segurança de 0 a 12 anos, a chamada de medida protetiva, de 12 a 18 anos, a chamada de medida socioeducativa. Uma outra diferença é que o Brasil, a imputabilidade penal acontece aos 18 anos, na Itália é aos 14. Uma outra diferença fundamental é que a Itália não tem essa divisão entre criança, o termo criança e adolescente, como nós temos. A gente chama de criança até os 12 anos, né, de adolescente dos 12 aos 18. Apesar de todas as diferenças, são muito semelhantes as duas legislações quando elas tratam do modelo de punição. As duas têm embasamento no modelo educativo, né? Seguir uma psicologia evolutiva, de seguir uma psicologia educativa do menor. As duas legislações têm em mente uma garantia de sustento moral e afetivo para a criança durante o processo. O juiz, por exemplo, nas duas legislações, é dado a ele a tarefa, né, de explicar o iter do processo, o caminho, os termos que o juiz usa com o menor. Ele tem que entender o processo, é um processo juvenil. O legislador brasileiro ele quis emprestar, né, e o italiano também, ao processo com um imputado menor, um processo onde ele esteja dentro do processo, onde ele entenda o que está acontecendo com ele, até porque a punição é muito mais útil, né, muito mais eficaz se ele entender o que está acontecendo com ele durante o processo. Realmente um assunto bastante polêmico até, né, assim, que envolve as pessoas. E o que na verdade, o que as pessoas precisam saber, a questão dos termos, com relação ao termo pedofilia e o termo pedopornografia. Qual a diferença desses termos? A pedofilia é uma disfunção na libido, né, na direção da libido sexual do indivíduo. É um termo incluída na categoria das parafilias em psiquiatria, e não quer dizer que o indivíduo efetive, concretize essa tendência natural dele para em relação a uma pessoa que ainda não entrou na puberdade, né, a criança. Quer dizer, o pedófilo ele pode ter consciência que ele tem uma atração sexual ou um direcionamento erótico, né, para a criança, mas ele pode nunca concretizar essa ação. A pedopornografia é a utilização de criança e adolescente em filmes, em fotos. É uma espécie de filme, é um filme pornográfico com autores menores de idade, com finalidade econômica, né, como tudo. A pedofilia, por exemplo, a estima, né, de mais ou menos 5 bilhões de dólares por ano, com o giro de pedofilia. Mas não quer dizer que ele vai concretizar essa ação. A pedopornografia é a utilização do menor em filmes e
fotos, né, como eu disse antes, com finalidade econômica, né, para girar. E se estima que tem mais ou menos 250 milhões de filmes pedopornográficos em giro aí no mundo. Doutora, hoje nós observamos que tem muito mais informação sobre essa questão da pedofilia, ou seja, a imprensa, os jornais, sempre falando dessa questão. Mas isso sempre existiu, né? Assim, em todo momento a pedofilia estava presente aí. Sim, porque sendo uma preferência sexual, uma orientação da libido, né, sempre existiu esse distúrbio, digamos assim, psiquiátrico na humanidade, né? Mas não quer dizer que o pedófilo é criminoso, não é a descrição de um comportamento objetivo, a pedofilia, é uma orientação, é uma preferência sexual. O pedófilo, então, ele deve ser tratado, é uma doença para a pessoa ser tratada? É uma doença psiquiátrica incluída no rol, né, das parafilias, que é distúrbio da libido sexual, da orientação sexual. Hoje em dia, aí, com a questão da internet, a gente vê um aumento muito grande também nesse sentido, principalmente com o acesso das crianças. Então, existe uma preocupação muito grande dos pais com esse acesso muito fácil, existe um desconhecido ali na internet. Como se proteger disso? Como se proteger, como você disse, da pedofilia? A pedofilia associada à internet, que a gente chama, né, de cyberpedofilia. O perfil, normalmente, do cyberpedófilo são homens solteiros, entre 20 e 30 anos, com profissão, socialmente engajado, né? E o comportamento que é muito sutil com a criança, porque ele finge que é coetâneo da criança, ele se torna amigo, né? E começa a aprofundar essa amizade. Então, ele troca e-mail, ele manda mensagem no celular, até que pode ser que marque um encontro, né? E que entra o trabalho da polícia. Mas o comportamento, é já estudado e tudo, o comportamento da criança é fundamental para o primeiro contato do cyberpedófilo. Ou seja, crianças muito curiosas, crianças extrovertidas, crianças que têm computador dentro do quarto, que podem fechar a porta, né? Que têm celular, que são pouco controladas pelos pais, né? Que os pais sabem pouco dela, ou sabem pouco o que ela faz 4, 5 horas na internet todo dia, né? Então, como o primeiro contato do cyberpedófilo depende muito do comportamento da criança em relação a ele, nos sites de bate-papo e etc., é bom, né, prevenir o crime, é bom prevenir esse crime, como? Controlando mais os filhos, os sobrinhos, os netos, vendo o que eles fazem, onde que eles vão, tendo um controle maior sobre a vida dele, a cotidianidade, participar principalmente da vida dele, em modo que o melhor amigo seja você, ou um membro da família, de preferência, né, de confiança, vizinho, porque senão abre espaço, né? Tem um vazio onde que o cyberpedófilo pode entrar. A questão da punição, se fala muito sobre a questão de castração química. O que você pode dizer sobre isso? Isso resolve o problema? A castração química é um debate realmente muito grande, porque tem muitos prós, tem alguns prós e vários contras. É um tratamento farmacêutico, a castração química é um tratamento farmacêutico, que diminui a libido, né, diminui essa tendência natural da pessoa para essa preferência sexual direcionada para a criança, ela diminui essa libido da pessoa, né? Por isso ela tem que ser autorizada pelo pedófilo. Esse tratamento feito a longo andar e pontualmente, né, se ele respeitar, se tiver uma continuidade, um acompanhamento desse tratamento, ele dá, né, ele pode surtir bons resultados, pode dar bons resultados. E é acompanhado de uma liberdade condicional. Porque se você vai castrar quimicamente um sujeito, pedófilo, por exemplo, né, e se você acredita nesse tratamento, depois você tem que liberá-lo condicionalmente, né, tem que colocar ele em liberdade. Então, aí é que vem os contra. Porque um dos primeiros é um caso foi muito debatido nos anos 80 na Alemanha, que foi um pedófilo que aceitou ser submetido ao tratamento, fez o tratamento, né, a castração química, e ao invés de diminuir a libido,
aconteceu uma forma de impotência nele. Então, ele ficou mais agressivo, mais violento, e o outro crime que ele cometeu foi mais violento que os primeiros, que foi o primeiro contra, então foi super debatido e tal. Por quê? Porque o tratamento não é igual para todo mundo, né? Pode surtir efeito diferente em uma pessoa ou na outra. E outra é uma lei, outro contra é a privacidade do pedófilo, que ele perde para sempre. Se fizer o que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram em 94, que é a Lei Megan, por causa de uma menininha de 7 anos, que chama Megan Canca, que ela foi sequestrada, violentada, assassinada, por um vizinho de casa que já tinha sido condenado várias vezes por vários crimes sexuais. Então, a Lei Megan fala o quê? Que todo pedófilo, todo condenado por crime sexual, após a liberdade, ele tem que comunicar à autoridade local onde que ele mora e todos os seus deslocamentos, por um período mínimo de 10 anos e o máximo até a vida, que pode ir até a vida toda. Significa o quê? Que eu posso, essa informação que ele prestou para a comunidade, para a localidade, né, para a municipalidade, vai para um banco de dados e eu posso acessar esse banco de dados a qualquer momento para saber quem são meus vizinhos, ou seja, eu posso saber onde que esses pedófilos moram, onde que esses condenados que saíram da prisão, onde que eles moram, né? E posso escolher de nunca morar perto deles, ou seja, ele e a família dele não vão nunca mais ter a possibilidade de refazer uma vida e etc. Então, são os contra, né, a privacy do pedófilo e se o tratamento, mesmo contando com a autorização do sujeito, se ele realmente vai ser eficaz, ou se ele não vai só aumentar a agressividade do sujeito por causar uma forma de impotência e não de eliminar essa tendência dele para a libido sexual direcionada para a criança. É isso, doutora. Fala um pouquinho para a gente, então, sobre essa nova lei do estupro e outros atos libidinosos contra o menor. Tem alguma diferença nessa nova lei agora? Tem. A lei nova agora, de 2009, primeiro ela mudou o título, né, que chamava crime contra os costumes, agora é crime contra a dignidade sexual. Ela reuniu, na mesma figura típica, né, no mesmo tipo penal, ela reuniu o estupro e o atentado violento ao pudor. Para o menor em específico, ele chama o menor de idade, o menor de 14 anos, a pessoa que tenha alguma deficiência mental ou que tenha alguma enfermidade ou alguma doença que o impeça de reagir, o legislador chamou de vulneráveis. E foi muito feliz, eu penso que foi muito feliz esse termo vulneráveis, porque realmente o abuso normalmente acontece aproveitando dessa condição do menor de vulnerabilidade, né? Essa inferioridade, não intelectual, mas essa inferioridade etária, ele é mais sensível, ele é mais inocente, né? Ele é mais vulnerável. Então, por exemplo, o estupro, em relação ao menor de idade, a pena é de 8 a 15 anos para o autor, né, do crime. Se existir lesão corporal grave, vai de 10 a 20 anos. E se resultar em morte do menor ou do vulnerável, vai de 12 a 30 anos de reclusão, né? É importante frisar também que a ação agora ela é penal pública e incondicionada. Quer dizer o quê? Que o Ministério Público, o promotor de justiça, apenas ele tenha conhecimento desse fato, ele pode entrar com ação penal sem precisar de autorização do vulnerável, do seu representante, logicamente. Então, é incondicionada a representação ou a autorização da pessoa ofendida. O próprio Ministério Público, apenas, tão somente ele tenha conhecimento do fato, ele já pode entrar com ação. São alguns avanços que vão acontecendo aí nessa legislação. Doutor, eu gostaria muito de agradecer a presença aqui no programa República, falando desses esclarecimentos aí, desses assuntos tão polêmicos, você que estudou lá na Itália, que traz também essa experiência internacional, e é um problema que a gente acaba convivendo, tendo que conviver aí, mas temos que, na medida do possível, tentar resolver, descobrir, e principalmente ficar de olho nos filhos, ficar nessa vigilância, nessa observação, no controle, né? E principalmente na conversa, na conscientização para todos, para que essas coisas tão desagradáveis não possam acontecer nos lares das pessoas. Eu que agradeço e esperamos sim que o legislador, né, continue tendo
abertura mental em relação à sociedade, aos problemas da sociedade, os atuais, né? Essa evolução constante do direito. E otimismo, né? Que continue fazendo leis, começa aqui, começa a última, que é muito feliz, eu achei. E obrigada a vocês. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a presença da doutora Carine Ferreira no programa República. Esclareceu muita coisa e vale lembrar, agredir criança não dá certo. E nós vamos ficando por aqui. Mandar um grande abraço para o Twitter Mock, que é o mistério. Quem será Twitter Mock? Quer mandar o seu recado? republicatv@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima. Educação, cultura, arte, informação. República! Música, esporte e diversão. República! Atitude, juventude, energia. República! Ideia, movimento e ação. República! Programa República. Apoio Cultural. Faculdades Integradas Pitágoras de Montes Claros.